Meus amigos, São Paulo pegando fogo, hein? Quanta coisa Nem no jogo São tá Paulo. tendo? Pois tá é, rolando? e assim, eu poderia até estar falando mais de mercado da bola, porque isso tá agitado também, né? Por exemplo, o Ferrarese deve jogar no Botafogo. Aliás, a gente tava falando do Botafogo, Fabiane. O Botafogo tá querendo ser uma filial do São Paulo ano que vem, estranha, né? Porque Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho. E aí o São Paulo, pra mim, tá tentando tirar uma vantagem, que eu vejo como interessante, mas seria uma loucura. Você imagina uma troca. O São Paulo entrega Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho e recebe Vitinho, Marlon Freitas e Savarino. Quem sairia ganhando nessa história? Cara, na hipótese de ir os nomes sonhados pelo São Paulo sairia ganhando bem. Pô, imagina se trocar um Pablo Maia por Marlon Freitas, um salto e tanto, né? Claro que o Marlon Freitas é um jogador já bem mais experiente. Tem 32, o Pablo Maia é jovem ainda. Mas eu trocaria. Pô, na hora. Eu trocaria. Na hora. Assim, o Pablo Maia, ele é jovem, mas ele tem tanto valor de mercado, com a quantidade de lesões que ele tem e com a oscilação que ele tem desde que o Dorival saiu do São Paulo. Eu também acho. Né? São Paulo, na melhor das hipóteses, hoje venderia o Pablo Maia por 10 milhões de euros. Na melhor das hipóteses. Vale mais você trocar por um cara de retorno técnico imediato. Eu também acho. Não pensa nisso? Eu penso. Porque se for pensar, o São Paulo vendeu recentemente o Lucas Ferreira por esse valor com 10 jogos de profissional. Sim. Então, sairia ganhando, e é um São Paulo que tem que pensar também no curto prazo, né, cara? Sim. Tem que pensar, o São Paulo... Cara, o Paulista do ano que vem tá muito perigoso pro São Paulo. Tá. O São Paulo pega Mirassol, Uma Corinthians crise. e Palmeiras fora. De 8 E jogos. com a presidência do Casares esvaziada. Então, Eu não sei também como o mercado pode, de alguma forma, reagir a essa situação política do São Paulo, no sentido de os caras olharem e pensarem, vale a pena negociar. o Corinthians teve muita dificuldade pra comprar jogador no começo da gestão Augusto Melo, porque ninguém sabia se o Corinthians ia pagar. O São Paulo hoje vive situação parecida. O São Paulo só vai conseguir contratar jogador à vista ou sem clube. Sim. Então é uma missão difícil. Não tem mais tantos ativos no elenco, né? Porque o Casares, ele subiu bem o nível da receita esse ano, doando jogador pra fora. Só que o grande problema é que uma hora jogador acaba, né? Então não é uma fonte renovável, e pro ano que vem ele não vai ter tanto jogador pra vender e vai precisar contratar a mesma medida, né? Como que o São Paulo vai fazer dinheiro com o elenco ano que vem? Sim. Quem que sai? A gente falou aqui do Pablo Maia. Aliás, trago aqui o São Paulo há poucas horas, na reunião ordinária. Tudo começou ontem, né? Não terminou por conta da tentativa de invasão da torcida independente. São Paulo buscava aprovação orçamentária para 2026 e conseguiu. Por 112 a 107, Caraca! 50,23% versus 47,98%, com 4 abstenções. O São Paulo aprovou a previsão orçamentária. Previsão orçamentária é uma coisa meio que pra... conversa meio que pra boi dormir, né? Sim. Mas precisa ter. E aí, tem alguns detalhes a respeito dessa previsão orçamentária do São Paulo para 2026, Receitas totais na casa de praticamente 932 milhões. Despesas na casa de 894 milhões de reais e um superávit aí próximo a 38 milhões de reais. O São Paulo espera arrecadar em 26, no futebol profissional, 487 milhões de reais, e isso, o valor de 180 milhões, pouco mais de 180 milhões e meio, atrelado a vendas. Como que vai fazer? Molecada, né? Então, mas quem que são os ativos do São Paulo hoje? Rodriguinho. O Rodriguinho tá sendo cogitado numa troca com o Botafogo. Já é sinal que o São Paulo... Mas numa dessas você pode, de alguma forma, tentar... Pode, manter direito econômico. Manter direito ou mesmo emprestar com compra fixada. Tá. Vamos converter pro euro. 180 milhões são 30 milhões de euros. Rian Francisco vai começar o ano, talvez ali, recuperado de uma cirurgia. Claro que atrapalhou a vida do São Paulo. Luca. Tem o Luca. O Luca tem seu apelo pro mercado. Luca. O próprio Mike. Pablo Maia, Mike.
Algumas vendas também que o São Paulo já fez, né? O Ângelo, por exemplo, lateral. Tem parcela pra cair. Que o Strasbourg da França comprou, né? Os jogadores que estão lá Cair no fora, São o São Paulo Paulo ainda. tem percentual de algum? Beraldo. Tem. Tem. Então dá Tem pra de fazer clube dinheiro ali vendedor, tem também algumas também. Clube situações. vendedor é 2, 3%, né? Mas tem algumas situações também que o São Paulo pode receber ainda uma grana, mas claro que isso não é isso que vai definir esse orçamento, né? Sim. Então, 180 milhões de reais em venda. Não é um número tão difícil de você, Não é. de você alcançar, né? É que tendo em vista o histórico recente do São Paulo, por exemplo, esse ano o São Paulo tinha 6 jogadores melhores do que os que tem hoje da base, certo? Em sua maioria. William, Henrique, Sim. Lucas Ferreira. Sim. Com 6 fez 200. Então, a régua do São Paulo de valor de venda tá baixa, né? Isso que deixa o torcedor preocupado. Sim. E cara, não que uma coisa tem a ver com a outra, mas tem, né? O nome envolvido nesse escândalo da venda de camarotes do Douglas Schwartzman, hoje, ou pelo menos até anteontem, até segunda-feira, que acho que foi quando estourou toda essa questão, é o principal nome da base do São Paulo, o diretor adjunto da base, o Douglas Schwartzman, né? O Biasotto é o diretor, né? Agora colocaram lá o Biasotto dentro dessas mudanças, mas assim, então, cara, o torcedor vê o nome do Douglas envolvido num escândalo como esse, e onde está a mina de ouro dos clubes? Na base, né? Então, um cara que que dá todo o amplo direito de defesa e a presunção de inocência ao Douglas Schwartzman, tá? Sim. Mas que está envolvido nessa situação que a partir de hoje o Ministério Público de São Paulo entra na jogada também, então passa a ser uma questão numa esfera fora do futebol também, Sim. né? O torcedor pensa, o que esse cara pode ter feito na base do São Paulo? Numa mina de ouro, né? E dou aqui toda a presunção de inocência, porque até que se prove, todo mundo é inocente, né? Todo mundo é inocente. Exato. Mas você tem uma denúncia muito séria Tem por uma trás, denúncia que não muito pode ser séria. desconsiderada. Por trás. Então, ontem nessa reunião, a reunião começou ontem e hoje terminou com a votação, então, no aperto aprovado essa questão orçamentária do São Paulo para 2026. Mas foi uma reunião quente, né? Foi uma reunião com bate-boca, com o Casares bastante acanhado, com o Casares cabisbaixo. Tanto que as principais discussões aconteceram mais com o Walten Aires, que é o presidente do conselho. A bola tá com ele agora também, sim, né? Mas ele faz parte da coalizão, né? Sim. Conselheiros, inclusive, da própria coalizão batendo boca. Muitas cobranças e a torcida organizada do São Paulo Independente tentando invadir. Mas me chama a atenção que a Independente, ela bate numa tecla, na minha opinião, bastante óbvia, que seria a expulsão de Mara Casares e de Douglas Schwartzman. Os caras não falam em renúncia do Casares, em impeachment do Casares. Momento algum. Que eu acho que num momento como esse, a principal bandeira, pra mim, dessas de figuras influentes na política do São Paulo, eu coloco a Independente nessa, seria a renúncia do presidente Casares. Tá? Começar do zero. E não que o Casares esteja diretamente envolvido, nesse caso do camarote, mas tudo isso acontece debaixo da asa de um presidente. Aquilo certo? que o juridiquês chama de... Ele se prevaricou, né? Isso. Ele não se omitiu. Isso. Porque o show da Shakira, Fabiane, foi em fevereiro. Esse escândalo explode internamente em fevereiro. Sim. Porque foi ali durante o show da Shakira, né? Claro. Que o envelope é tirado da mão de uma, para na mão de outra, uma só recebe 100 mil, a outra que teria que pagar 132 mil, não paga, boletim de ocorrência. Então, assim, o São Paulo já tinha ciência disso. Sim. Tanto que essa farra não acontece, em tese, nos shows agora de setembro a novembro. Porque isso já era um escândalo. Então, por que nenhuma atitude foi tomada? Por que precisou o Globo Esporte? Aqui, publicamente, já venho dando os créditos, porque uma situação como essa... Porque, assim, uma coisa é dia a dia, cara, você apurar lá... o São Paulo tá contratando X.
Isso aí, essa informação, vai me desculpar, amigos. Isso todo mundo tem. Todo mundo tem. Mercado da bola. Todo mundo tem. E eu acho, essa é uma opinião minha, tá? Eu acho isso superestimado. Mercado da bola, eu acho... você não vai me dar crédito da informação que o Danielzinho fechou com o São Paulo. Eu acho isso superestimado. Eu acho também. O jornalismo que a gente precisa exaltar é o jornalismo de Bruno Gilfrida. Fenômeno. No GE e do Braga e de todos que fizeram parte dessa também, apuração. O Gabriel Sá, o Pedro Lopes. Isso, do Monjaro. Isso. Tá. Isso pra mim, eu aplaudo esses caras. E eu acho que isso faltou no São Paulo por bons anos. Sim. Uma cobertura mais específica, assim. E eu sinto que o Júlio Casares foi um cara que estrategicamente sempre tentou usar alguns dos nossos colegas. Não tô dizendo que eles foram usados, mas estrategicamente isso sempre foi feito, né? As cortinas de fumaça... Porque os caras, a partir do momento que você às vezes tem algumas informações privilegiadas de mercado da bola, você fica um pouco comprometido. Óbvio que nem todas as fontes são de dentro do clube, mas é aquela coisa, os caras te passam e aí nessas horas você fica meio que refém quando Sim. você tem a chance de apurar uma situação como essa. Toda informação é informação, todo trabalho é trabalho, mas eu gosto mais e aplaudo mais esse tipo de reportagem. Por quê? A partir da reportagem do Globo Esporte, do Bruno Gilfrida e de toda a turma lá, o Ministério Público entra em ação. E esse é um trabalho investigativo de polícia que um jornalista faz, sem ter a autoridade de uma polícia. E não é a primeira vez que isso acontece no futebol. O caso dos garotos do Ninho, do Flamengo, ele ganha... A investigação ganha novos contornos sempre por causa de matérias jornalísticas. O relatório da Vaidbet no Corinthians, 180 páginas, tem 70 menções a matérias publicadas por jornalistas e portais. Então, é o nosso papel, né, PDV? Eu acho que, infelizmente, o jornalismo tá indo para um lado que não é o tipo da matéria que monetiza, né? Não é o tipo das matérias que compensam mais para as redações fazerem, cada vez mais enxutas. Então, é um caminho que muitas vezes é chato, que o torcedor não vai consumir, mas que é necessário e que incomoda a quem tem que incomodar. E acho que a figura Júlio Casares tá desgastada a ponto de não conseguir ficar mais um ano à frente do São Paulo. Eu penso assim. Eu também, mas acho que internamente ele tem... Respaldo. Não respaldo, ele tem mecanismos pra se segurar, mesmo que ele seja um morto-vivo à frente do São Paulo. Faz sentido. Mas é aquela coisa, é a política de um clube como o São Paulo antidemocrático que poucos definem, né? Claro. Se o futebol fosse democrático dentro dos clubes, presidentes como o Casares, obviamente, hoje o Casares já não estaria sentado na cadeira do São Paulo, né? Mas um clube pouco democrático é muito mais fácil você se segurar, né? Diante de um escândalo como esse. Você precisa agradar pouquíssimos. Exatamente. Mas então fica aqui o registro do São Paulo com relação à aprovação dessa previsão orçamentária para 2026. Com relação também, então, à entrada do Ministério Público de São Paulo na jogada a partir de hoje, tá? O MP já fez a requisição da abertura do inquérito policial que vai apurar suspeitas envolvendo, então, essa situação clandestina. E aí abro aspas para Douglas Schwartzman. Eu uso a palavra clandestina porque nas gravações publicadas pelo Globo Esporte, Douglas Schwartzman, diretor adjunto da base do São Paulo, usa o termo clandestino, tá? Pois é. Então, dentro dessa questão clandestina dos camarotes, do camarote ligado à presidência do show da Shakira em fevereiro, o Ministério Público, então, requisitou a abertura. Essa investigação, obviamente, vai tentar esclarecer, ouvindo os dirigentes envolvidos, analisando documentações e quem pode ter sido beneficiado de fato em toda essa história, e que, segundo o próprio Ministério Público, indícios fortes de corrupção privada, né?
e que isso pode gerar consequências fugindo um pouco dessa esfera esportiva e a partir de uma reportagem do jornalismo. O jornalismo vive e respira e, de novo, parabéns ao Bruno Gilfrido. Ao longo da semana eu abordei bastante esse tema e eu comecei falando aqui, né? Era uma semana de muita movimentação de mercado da bola e eu confesso que praticamente eu só falei disso. A partir claro que a gente conversa com as nossas fontes, com as pessoas, para sempre trazer a informação ainda mais apurada e o tempo todo acompanhando votação, conversando principalmente com conselheiros de oposição, que eu sempre conversei no São Paulo. A bola tá com eles também. Inclusive no sábado, tá? Eu não sei qual horário exato, porque sábado estarei aqui à frente dos programas da Rádio Bandeirantes. E eu vou bater um papo com um cara muito importante na oposição do São Paulo, que é o Caio Forjás. Já conversou aqui com a gente, veio ao vivo aqui no Esporte Debate. Vou conversar com o Caio Forjás, que é uma figura importante no mundo dos esportes e no Concentração. E no Concentração, foi o Concentração, né, que ele falou, né, Coen? Isso, ele veio no Concentração, PDV. Concentração, isso, boa. Então, no sábado já fica o convite, quero explorar bastante essa situação política do São Paulo. E se alguém da situação da coalizão quiser falar, o microfone da Rádio Bandeirantes está aberto. Até mesmo para Júlio Casares, obviamente, para Mara, para o Douglas Schwartzman, para quem quiser se defender e trazer o lado da situação do São Paulo. Mercado da bola rapidinho, então, situação do Ferrarese, né? O Ferrarese já tem praticamente tudo certo com o Botafogo e os nomes estão na mesa, né? Pablo Maia e Rodriguinho, além do Ferrarese para ser jogador do Botafogo. Num primeiro momento, empréstimo com opção de compra. 5 milhões de euros. E aí o São Paulo tentando de alguma forma tirar o Vitinho, lateral direito do Botafogo, também conversando com o staff de Marlon Freitas e do Savarino. Acho difícil que os três cheguem ao São Paulo, mas algumas negociações devem acontecer. 3 titulares? Sim, né? Com certeza. Vitinho, Marlon Freitas, Savarino. Com certeza. Cara, o Savarino joga bem nesse São Paulo, seja aberto, seja por dentro. São 3 jogadores, acho que melhores do que todos o São Paulo hoje. Cara, e aliás, um meio com Marlon Freitas e Marcos Antônio é respeitável. Bom. É respeitável. Bom. Jogadores acostumados a jogar jogos grandes. Bom. Eu acho interessante. Também acho. Certo?